E aí, meus queridos, beleza? Vocês já ouviram falar sobre epidemia de assessoria de imigração? Então, esse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. Quando começou essa ideia, né, do pessoal querer viver fazendo assessoria. Então, se você quer entender um pouco mais e evitar correr risco, né, fica no vídeo aí até o final e você vai ter uma outra visão de como tudo isso funciona, beleza? Vamos lá. Então, acho que basicamente, né, essa ideia de assessoria começou porque as pessoas parece que não têm mais intenção de fazer as coisas pelas próprias mãos, né, e correr atrás e pesquisar e tal. E quando acontece isso, né, acaba surgindo muita gente interessada em ganhar dinheiro fácil, né, e joga justamente com essa tua vontade de não querer fazer nada, né, querer que tudo seja mastigado. E por isso que apareceu um monte de gente, né, que faz esse tipo de serviço, né. E claro que não são todos, né, que não é todo mundo que dá golpe, mas assim, uma boa parte dá. Muita gente sai do Brasil, vende tudo que tem, chega aqui e deixa o dinheiro todo ou metade numa assessoria. E muitas das vezes o serviço nem é feito, né, então a pessoa literalmente morre com o dinheiro, nunca mais vai ver a cor. E quem faz esse tipo de coisa não tem pena, cara. Isso aí ninguém tem pena. Eles querem o dinheiro no bolso e pronto. Eu lembro mais ou menos quando começou isso, por causa do grupo que a gente tem no Facebook de Portugal, que era o Portugal que ninguém conta, que ainda existe, mas que está basicamente esquecido. Eu lembro que naquela época, isso era 2017 mais ou menos, já existia o pessoal que vendia guia, né? Então eles faziam guia como morar em Portugal, por exemplo, que não sei se talvez até exista ainda, né? Mas enfim, existia o pessoal que fazia esses guias, assim, eram 2, 3 ali que faziam esse tipo de serviço. E a gente sempre recusava no grupo lá, né? Nunca dava muita atenção a isso aí, não deixava passar muito, porque a gente não sabia como era o prestado serviço, se as pessoas realmente faziam, né? Ou se só ganhavam dinheiro e sumiam. Então a gente sempre meio que lutou contra isso aí, né? O pessoal do grupo ali, a gente meio que lutava e não aprovava esse tipo de postagem e tal, né? Mas eu lembro que era bem comum nessa época, além dos guias, né, as pessoas cobrarem. As pessoas cobravam lá, por exemplo, 600 euros para fazer o NIF, né, cobravam para abrir conta em banco, né, tudo que era gratuito, né, esse pessoal cobrava, justamente porque as pessoas ou às vezes tinham medo de fazer sozinha, ou às vezes não queriam pesquisar mesmo, né, ou às vezes as próprias pessoas que prestam o serviço colocam dificuldades, né, dizem que é difícil, que não dá para fazer sozinho, né, e enfim, né, então acabava tendo bastante disso aí, né. Naquela época, né, o pessoal que fazia, eu lembro que era um pessoal que bem ou mal assim já estava em Portugal, por exemplo, já estava lá há alguns anos, né, tinha assim uma certa experiência no lugar, né, podia realmente às vezes até ajudava, né, como eu disse, eu não conheço pessoas que fazem esse tipo de coisa, eu não conhecia na época, né, a gente ouvia falar e tal, mas assim, alguns guias que eles vendiam até tinham alguma coisa interessante, né, para pessoa que não sabia de nada, chegava ali, caía de paraquedas, o cara até conseguia se virar, né? Então assim, algumas pessoas, né, essas do guia aí, eu já achava absurdo, porque eles faziam guia em 12 vezes, 10 vezes e vendiam em real, né? Então assim, era caro, meu. Eu lembro que na época, eu não sei, mas eu não sei quanto que era, eram uns 2.000 reais, era um negócio ridículo, assim, o valor era alto, né? Para um pedaço de um PDF lá com um monte de coisa copiada da internet, né? Então basicamente era isso. E muita gente ganhou dinheiro, né, meu? A galera ganhava grana, né? Muita gente aí, você via que o cara vivia muito bem, né? De tanto vender guia, né? E ajudar com conta em banco, esse tipo de coisa assim, né? Então, daquela época pra cá, né? Eu que tô assim já há um tempo, vou para um país, vou para outro. Quando a gente vai para outro país, a gente chega lá e vê que sempre tem as mesmas coisas, né? Só emigrar para, sei lá, para a Alemanha é a mesma coisa, vai ligar para, entendeu? Sempre vai ter gente que quer facilitar para você e te ajudar, entre aspas, né? E visando a tua grana, né? A grana que você está trazendo, porque quando você chega aqui, você tem mais dinheiro, né? Então você já vendeu o que você tem lá, guardou um dinheiro, então os caras querem essa grana aí.
E naquela época, né, era basicamente isso. Existia aquele negócio do cara ter achar uma casa, que é o famoso relocation, né, que hoje em dia é muito comum aqui na Espanha. E você pagava lá 150, 300, o cara, sei lá, te dava 30 dias que ele ia procurar. Se ele não encontrasse também ficava por isso mesmo, né? Mas já existia isso, mas não era como é hoje, né? Hoje, como eu tô na Espanha, e eu fiquei 7 anos lá na Inglaterra, então assim, lá na Inglaterra também tem esse tipo de coisa, mas não é tão... não é tão cheio, né? Não é tão concorrido assim, digamos assim, né? Essa área, né? De consultoria, de assessoria, né? Como é aqui na Espanha, né? Aqui eu cheguei à conclusão que de tudo que eu conheço, de todos os lugares que eu conheço, assim, né? De lugares que nem que eu, que eu nunca morei, mas assim, que eu também acompanho, assim, aqui é impressionante. Se você chegar num grupo de Facebook, por exemplo, e fizer uma pergunta, vai aparecer 3, 4, 5, 10, cara, te oferecendo advogado, assessoria. Ah, fala com o fulano, ah, manda mensagem para esse aqui é o bom, esse é o melhor. E cara, aqui, meu, virou um negócio que assim, sempre foi lucrativo, né? Mas eu acho que aqui virou meio que uma profissão da galera, né, cara? Os caras não querem trabalhar. Os caras querem chegar aqui e fazer assessoria, né? E tem casos assim bizarros aqui na Espanha, né? Por exemplo, aqui a moda é o tal do relocation, né? Então o cara chega aqui, ou ele tá no Brasil, ou ele tá em outro país, e ele fala, eu vou pra Espanha, e tem uma empresa lá que faz o tal do relocation, né? Então tá, o cara te cobra, né? Por exemplo, o aluguel, vou dar um exemplo, o aluguel custa 1.000. Então o proprietário vai ver esse 1.000, tá? Então ele te cobra 1.000 do aluguel, do primeiro aluguel. Aí ele te cobra 1.000 de cada calção, às vezes um, às vezes dois. Aí ele te cobra 1.500 do relocation. Aí ele te cobra 50 da taxa de limpeza. Aí ele te cobra 150 da taxa de administração. Então assim, é uma coisa bizarra. Se você for analisar, o dono do imóvel, ele consegue ganhar menos do que o cara que tá intermediando o negócio. É bizarro, cara. Né? E eu vejo que assim, as pessoas, elas acabam pagando, porque elas chegam aqui, não conseguem alugar, não tem documento, não tem renda, não tem trabalho, né? Os caras caem nessa armadilha, né? Porque isso é uma armadilha, né, cara? E acabam tendo que fazem, né? E deixam uma boa grana, né? Você imagine, cara, você chegar com 3, com 5, 10 mil, você deixa lá 5 mil já de calção e rendas avançadas e tudo mais, né? Então é bizarro o que eu vejo aqui na Espanha, né? Aí tirando a parte do relocation, né, cara, tem aquela coisa, né? O cara vai ligar para marcar para você um agendamento, ele cobra. Ele vai ver visto para você, ele cobra. Então assim, pessoal, tudo isso tem na internet, cara. Visto tem na internet. Como você pode vir, tem na internet. Como você pode alugar, tem na internet. Claro que eu sei que tem gente que o cara não tem documento e tal, complica a vida dele, né? Vai ser difícil ele conseguir, né? Mas assim, eu acho que esse não é muito o caminho, né? O que essas assessorias fazem, né? Esses relocations, né? O que eles fazem? Eles literalmente pegam você, que acabou de chegar, que não tem documento, não tem renda, não tem contrato, né? E fazem o quê? Eles falsificam, né, os dados ali numa imobiliária ou para o próprio proprietário direto. Eles falsificam, eles criam lá um contrato de trabalho que não existe, criam lá uma renda que você não tem, entendeu? Então assim, você já começa a tua vida aqui tendo atitudes assim erradas, né? Que assim, imagine só, você na hora de de assinar o contrato, o cara desconfia por algum motivo e chama a polícia ou algo assim. Cara, isso é fraude, né, cara? Isso é estelionato. Então assim, se você quer se regularizar aqui no futuro, você não vai conseguir. Se você for pego com esse tipo de atitude, você não vai conseguir. Claro que existem pessoas que fazem o relocation decentemente, fazem. Mas assim, é só você pensar, né? Se você fosse lá, né, e no proprietário, e passasse as condições que você tem hoje para o dono, ele alugaria para você? Então tá, se a tua resposta é sim, beleza. Agora, se a tua resposta é não, como que um cara que faz assessoria consegue fazer o mesmo proprietário alugar para você? É mutreta, né, cara? É mutreta. Então assim, tem que ficar muito esperto com o que eles estão fazendo aqui e como eles estão fazendo, entendeu? Para você não se prejudicar no futuro. Porque depois não adianta chorar. Depois que você, quando você tentar se legalizar lá e os caras falam, não, você tá com o teu nome sujo, tá fichado ou algo assim, você não se legaliza, cara. É assim,
entendeu? Você nunca esqueça o seguinte, se a menos que você seja filho de espanhol, você não tem direito de estar aqui, entendeu? Você tem a possibilidade de se regularizar, mas você não tem direito de ser espanhol. Eles te transformam em espanhol se eles quiserem, entende? E se você for falar de quarto, não muda muito, tá? Claro que o quarto normalmente você não vai precisar, a menos que você vá no meu imobiliário, você não vai precisar de contrato-trabalho, não vai precisar de nada disso. Mas eles já estão, como eu cheguei recentemente, eu procurei alguns quartos aqui, né? Então o que você faz? Normalmente se você entra num grupo lá que tem brasileiro e diz que você está procurando, e assim, apareceu um monte de gente me oferecendo, né? Os valores bem acima, né? Se vocês quiserem, pedem nos comentários aí, deixa uma mensagem nos comentários que eu mostro pra vocês aí as conversas no privado. Os caras me cobravam taxa de limpeza, taxa de administração. O quarto era, por exemplo, 350. Eles queriam 350 para eles também. Era um mês que eu tinha que pagar para eles, um de calção e um de aluguel, e mais a taxa de limpeza. É bizarro, cara. Como é que você vai morar num lugar e vai deixar tudo isso para morar num quarto? E outra, contrato de 6 meses e 1 ano. Se você saísse antes desse período, você deixava o calção era deles. Ou seja, você perdia o calção, né? Então assim, para quem vai vir aqui, vai morar de 1, 2 anos, 3 anos num quarto, é uma coisa. Agora, para quem não vai fazer, não tem essa intenção, né? Se você sair em 3, 4 meses, provavelmente você vai perder o dinheiro, tá? E uma coisa que eu achei assim muito interessante, e eu quero pontuar aqui no vídeo, é que o pessoal que está fazendo isso, cara, por exemplo, quem fazia isso em Portugal, como eu já mencionei anteriormente no começo do vídeo, era gente que já estava ali um certo tempo, já tinha uma certa experiência, né, em Portugal e tal, né. Agora não, cara, agora é assim, as pessoas que tentaram me vender esse tipo de relocation de quarto e tal, são pessoas que chegaram a 1 mês, a 2 meses, a 3 meses, a maioria nem documento tem, cara. Entendeu? Então assim, o cara não tem, ele chegou, ele pagou pra alguém. Aí quando ele saiu do quarto, ou ele continua no quarto, ele pensa assim, pô, eu tive que pagar, eu vou fazer alguém pagar pra mim também. Então assim, a pessoa cobra o aluguel, ele bota uma taxa em cima dele, provavelmente ganha uma porcentagem de quem é o cabeça do negócio, né, cara? Isso é fato, né? E pronto, cara, entendeu? Então assim, os caras não tem pena de ninguém, cara. E é uma coisa bizarra, eu nunca tinha visto isso. Por exemplo, na Inglaterra você dá um calção de 1 semana, cara. Você não dá um calção de 1 mês, 2 meses e mais 2 aluguel pra frente de quarto. Não existe isso, entendeu? Aqui não, aqui é isso aí. Então pessoal, é aquela coisa. Vai vir pra Espanha, vai vir pra Portugal, vai vir pra qualquer lugar, vai ir pra qualquer lugar. Pesquisa, cara, entra no site oficial, dá uma olhada, veja como faz, cara. Você vai tirar nacionalidade portuguesa, espanhola ou algo assim, cara, você não precisa de ninguém para te ajudar. A menos que o teu processo seja algo muito complicado, muito atípico ali, você não vai precisar de ajuda. Você consegue fazer sozinho, cara. Entendeu? Você vai abrir uma conta em banco, você consegue chegar lá e abrir uma conta em banco. Então assim, tudo é questão de tentar fazer as coisas por si próprio, né, cara? Não ficar dependendo dos outros, porque se você depende dos outros, você tá arriscando cair nesse tipo de golpe, cara. Né? Então assim, pô, eu quero ir pra Espanha, tenho visto tal, né? Você entra no site lá do consulado, por exemplo, o espanhol, e vê o que você precisa. Eles vão te falar, você precisa de tal coisa, tem que cumprir esses requisitos para você ter o visto. E assim, cara, entendeu? Não é difícil, meu. Então é isso, cara. Viu que tá muito fácil, né? Duvida, cara. Não cai, não vai em todo mundo que te fala. Quem tá fora aqui, meu, a grande maioria não quer nem saber se você tá morrendo de fome, se você vai ter que voltar pro teu país com uma mão na frente e outra atrás. Eles querem ganhar o dinheiro na hora, entendeu? O importante para eles é colocar o dinheiro no bolso. Então assim, não cai muito nesse papo aí de o visto de procura de trabalho. Cara, isso é específico para um determinado tipo de pessoa. O nômade, o cara tem que comprovar os negócios também. Não é assim, eu trabalho sei lá, em qualquer coisa física, eu posso virar nômade. Cara, existem regras para você cumprir. Então assim, tudo isso você vai descobrir e você não precisa que ninguém te fale isso. Se você quiser pagar um advogado, uma coisa assim, tá tudo bem, mas pelo menos esse cara estudou. Mas assim, estudou e sabe, né? Teoricamente, se o cara atua na Espanha, ele vai saber te falar. Agora, pegar uma pessoa, o cara tá aqui 2 meses, ele sabe a mesma coisa que você, basicamente. Sabe nada. Ele ouviu falar que alguém faz algo, ele vai julgar nessa. Ele ouviu alguma vez alguma informação que pode estar errada ou pode estar certa, e ele vai repassar isso. Então assim,
Cuidado, cara, você que tá indo pra fora, isso a gente sempre alertou desde o grupo lá de Portugal. Vai pra fora, cuidado, não acredite que milagres existem assim, porque não é assim. Se você não consegue fazer algo, não é uma assessoria que vai te ajudar, tá? Normalmente, né? Se você não consegue se tornar um espanhol, não é uma assessoria que vai te ajudar. Se você não consegue se tornar um português, não é um advogado que vai te ajudar, entendeu? Então assim, ele pode te auxiliar, mas ele não vai pular você na frente, ele não vai ter o jeitinho, entendeu? Então assim, cuidado, cara. Cuidado que muita gente tá perdendo dinheiro. Muita gente que vem com dinheiro pra cá, pra se manter durante 1 ano, 2, já perde metade do dinheiro nessas relocation, assessoria. Então cuidado, pessoal. Esse vídeo é mais de alerta aí, e pra ver como funciona, como tá hoje em dia, né? Esse tipo de coisa, que cada vez tá pior, né? Então naquela época tinha, mas tinha pouco. E agora o negócio tomou conta, né? Todo mundo é assessor de imigração. Beleza, pessoal? Peço pra vocês aí, se puderem, deixar um like no vídeo aí e se inscrever no canal. Um abraço pra todo mundo.